Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, eu sei, é só a terceira vez que eu tô tentando gravar isso aqui. Eu posso fazer? Posso? Sabe que eu odeio gravar vídeo repetido. Posso? Pode. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem com vocês, minha gente? A gente também. Ah, mas que maravilha, meu bem, meu bem, meu bem. Hoje eu estou empolgado mais uma vez, todo vídeo eu estou empolgado. E você, meu bem? Dependendo do dia. Hoje você tá Hoje, empolgado? por exemplo, não muito. Poxa, por que, meu bem? Estou com dor. Oh, meu Deus, tadinha da bichinha. Hoje eu pensei em contar pra vocês uma história muito, mas muito legal. A história de um homem, um herói da Segunda Guerra Mundial. A história dele ficou sem ser conhecida durante, anos e anos e anos. Porque ele nunca contou pra ninguém. Ele Porque... queria reconhecimento, né? Sim, ele disse justamente que aquilo que ele fez não foi um ato de heroísmo, mas pra ser sincero, eu acho que foi um ato heróico do caramba, porque é algo que muita gente não faria ou não teria coragem de fazer. E hoje é essa história que nós vamos contar, na verdade que eu vou contar e você vai ficar sabendo, você tá aqui somente pela reação. Vai ser a história de um senhor chamado Sir... Tô reagindo. Sir Nicholas Winton. Olha só, esse cara nasceu em Londres. Ele era britânico e ganhou a vida dele como um corretor da bolsa. E aí um dia ele marcou uma viagem para esquiar. Só que ele começou a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo e ele percebeu que na Tchecoslováquia a situação não estava muito boa. Então ele cancelou a viagem e ele contactou um amigo dele que estava tentando ajudar pessoas na Tchecoslováquia. Por quê? A Segunda Guerra Mundial estava no iniciozinho e a Alemanha estava quase invadindo a Tchecoslováquia. E aí o pessoal do país ficou todo no alvoroço, sem saber o que ia acontecer, porque todo mundo estava vendo aquilo que a Alemanha estava fazendo, matando judeus. É porque é a mesma coisa de a gente ver o que tá acontecendo no Chile, Paraguai agora. É Paraguai? Não sei, é um dos países aqui. Ela tá inventando, gente. Não, tá acontecendo alguma guerra em algum país aqui. Não sei, é. Na América do Sul. Pensa se esse país, o Brasil é imenso. Mas se a gente fosse um país bem menor, pensa se esse país quisesse invadir. Sim, a gente também podia estar A ferrado. gente também tá, se fosse só aquele povo lá que o presidente queimou lá as comidas, as roupas. Pensa se o país invade aqui e isso começa a acontecer aqui. É horrível. Em 1938, ele decidiu: eu vou para a República Tcheca, eu vou salvar essas crianças, eu vou ajudar essas famílias, eu vou fazer o que seja lá que for. Os pais da República Tcheca tentaram fazer com que os seus filhos fossem enviados para a Europa, só que eles não conseguiram. A Europa sempre dizia não e não. E não tinha como garantir também que um dia essas crianças pudessem voltar. A Europa não tinha como fazer isso, então eles decidiram que não, infelizmente não vai dar. Só que aí é que chega esse cara, esse herói do caramba, e em 1938 ele chega lá na República Tcheca e consegue fazer com que não só essas crianças sejam enviadas para lá, mas que elas tenham um fundo de garantia de 50 euros para poder pagar a passagem de volta para a República Tcheca. Ele conseguiu fazer com que houvesse uma união entre a República Tcheca e a Europa, convencendo a Europa inteira a adotar algumas dessas crianças, e foi assim que muitas crianças realmente conseguiram ir para lá e morar toda a vida lá. Ele conseguiu fazer com que houvessem 8 viagens de trem para levar essas crianças para esses países. E os pais das crianças, eles tinham que ficar na República Tcheca. Muitos dos pais viram os seus filhos pela última vez enquanto eles estavam partindo pelo trem. As crianças falam que, no caso hoje já são adultas, né, já são bem velhas, dizem que quando elas entraram no trem, o sentimento era de que elas seriam uma aventura. É como se fosse um passeio da escola, sabe? Eles não sabiam, nenhum não sabia, O que estava acontecendo? Não só crianças judias foram levadas, como muitas outras crianças também foram levadas. Muitos pais vieram até esse cara no escritório dele lá na cidade de Praga para fazer com que ele colocasse as crianças para fora mesmo, levasse para outros lugares, porque a incerteza geral. Mas infelizmente
Na última viagem que seria feita, que foi uma viagem que seriam levadas 250 crianças, houve um cancelamento da viagem. Foi aí que a Alemanha conseguiu entrar na Tchecoslováquia, e foi a partir daí que a Tchecoslováquia, né, dominada pela Alemanha, e o Reino Unido e a Europa entraram em conflito. E aí não tinha mais como levar um trem com crianças judias e outras crianças também para lá. E aí, como eu falei, muitas dessas crianças, infelizmente, nunca mais viram seus pais. Algumas delas conseguiram até se reencontrar com sua família ou com parte de sua família. Só que, mesmo as crianças que conseguiram se reencontrar, nunca souberam quem era o cara que as ajudou. Porque nem mesmo as famílias que entregaram as crianças sabiam direito quem era o cara. Ele foi embora, fugiu de lá também da Tchecoslováquia e foi de volta para morar no Reino Unido. 50 anos depois é que a história desse cara foi ser descoberta. Como foi descoberta? A mulher dele descobriu por acaso. A mulher dele não sabia. A mulher dele não sabia que o cara tinha sido um herói da Segunda Guerra Mundial. Ela descobriu isso quando ela estava fazendo uma limpeza na parte de cima da casa. Como é que é, né? Sótão. No sótão da casa. Achou. Limpa o sótão. Então por isso que demorou 50 anos para ser descoberto, porque ninguém limpa. Ela começou a achar umas fotos de criança num caderno grandão, passou. Que estranho, né? As fotos, umas cartas. Na última folha do caderno, ela percebeu que, na verdade, todas aquelas crianças dali tinham sido salvas pelo marido dela, que tinha uma lista com os nomes de todas as crianças e dizendo pra onde é que elas foram, de onde que elas vieram. Mano, como assim? O que você faria se você descobrisse que eu sou um herói? Chamaria o jornal pra contar essa história. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela chamou o marido, né? Então ele... Ah, é verdade, não. Então é que teve um dia aí que eu fiz isso. É que eu ia esquiar, mas aí eu decidi salvar as crianças. E aí um dia, em 1988, o senhor Nicholas Winton foi chamado para participar de um programa de televisão chamado That's Life. E ele sabia que uma das pessoas que ele tinha salvo ia estar na plateia. E aí durante o programa, olha só o que aconteceu. Ai, meu Deus. É muito legal. Ai, eu vou chorar. Aí, ó, tá vendo? Ela mexendo, mostrando a parte de trás do caderninho, a listinha. E aí ela mostra o nome de uma mulher. Aqui eu não tô conseguindo ler direito, mas ela mostra. E aí a mulher que tá do lado dele é a mulher que ela fala na listinha. Eles ficou emocionado, o cara deve ter ficado muito emocionado, né? Do nada, uma mulher aleatória no programa, olha só, bonita, né? Lindo demais. E ele muito, muito humilde. E aí do nada, olha só o que vai acontecer. A mulher que tá do outro lado dele, no outro ombro dele, puxa um cartãozinho e fala: quando a gente entrou nos trens, eles nos deram esse cartãozinho, e nesse cartãozinho tinha uma foto nossa e tinha um número, que era através desse número, quando eles chegavam na Inglaterra, no Reino Unido, que as pessoas sabiam para quem é que ia aquela criança dali. Tipo, a criança de número 232 é para a família tal. E a mulher do nada simplesmente revela isso, ó. Ó, tá vendo? Ela mostrando o cartãozinho, mostra pra ele, olha só, que coisa mais fofa, meu Deus. É a outra que foi Ele salva. do lado dele. E aí, olha só, mano, na hora que eu vi essa, você tá chorando. Mano, na hora que eu vi essa outra coisa que vai acontecer agora, nossa, foi aí que eu achei incrível mesmo. A apresentadora vai perguntar pra plateia se tem alguém da plateia aqui que também foi ajudada, que foi salvo por ele. Levante-se. E olha só o que acontece. Agora o momento que ela vai fala. Cara, todo mundo. Todo mundo da plateia levantou. Todo mundo. Não teve um que ficou sem levantar. Olha que coisa mais fofa, meu Deus. Ele é muito fofo, Jesus. Olha. Eu acho que eu desmaiava. Mas esse cara, olha, oh Jesus. Oh, que coisa mais fofa.
Que pena que eu adoraria abraçar esse cara um dia, mas oh meu Deus! Mas que pena que nem eu nem você, infelizmente, nunca poderemos. Agora ele já teria 109 ou 110 anos, mas ele ainda conseguiu viver até os 106 anos. Ele morreu agora em 2016, viveu bastante mesmo. Mas mereceu, né? Foi um presente de Deus. Vive aí bastante aí. Hoje, mais de 300 crianças ainda não sabem quem é ele. E simplesmente não foram achadas, não sabem o que aconteceu. Sabe que elas foram salvas, mas não sabe para onde elas foram. Em 2006, por aí mais ou menos, estimava-se de que por causa de uma atitude de um homem qualquer, esse cara, mais de 5.700 vidas foram impactadas. Porque as crianças tiveram mais crianças, tiveram filhos, netos, 5.700 Fora pessoas. a família, os pais que ficaram. Ah, não. É uma história triste e ao mesmo tempo você fica pensando, né? Poderia ter sido muito mais triste caso esse homem daqui, esse herói, não tivesse se manifestado. Você vê, né? O tanto que uma ação não pode influenciar uma vida. E a gente aqui pode fazer muito mais e muitas vezes a gente não faz. A gente não faz. Preguiça, Sim. egoísmo. Sim. Esse cara sozinho conseguiu salvar o tanto de gente, enquanto que do outro lado os alemães e também algumas pessoas da República Tcheca, tá? Porque também, né, foram aliadas ao nazismo quando a Alemanha se enfiou lá. De um lado a ação boa salvando centenas, de um outro lado a ação ruim também pode matar centenas, dezenas, milhares e milhões. A gente sempre tem que tentar, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor para ajudar outras pessoas, fazer com que essas pessoas tenham vidas incríveis. Você acha que é mais legal você viver uma vida feliz ou você fazer com que outras pessoas tenham uma vida digna e feliz? Eu acho que é importante ter os dois, né? Mas eu acho que quando você faz pelo outro, você consegue aquilo também. Sim. E olha só, em 2003 ele foi condecorado pela rainha, a Elizabeth II, que naquela época da lei já era velha. Porque... Eu acho que ela nasceu velha. Então, ele foi condecorado pela rainha como cavaleiro real. Caramba, legal. E o mais legal disso tudo é que ela foi até a República Tcheca para ser condecorado como cavaleiro real. E a República Tcheca, ela foi completamente limpa de todo o histórico do nazismo. Porque, como eu falei, a República Tcheca também ajudou. Muitas pessoas, muitos soldados, guerreiros ajudaram a Alemanha a tentar ferrar com o mundo inteiro. Só que muito tempo depois eles perceberam, né, caramba, a gente fez uma porcaria, a gente lascou com um bocado de vida de pessoas. E aí a rainha meio que tirou essa culpa da República Tcheca e hoje a República Tcheca é um país, mó zen, mó legal, mó de boas. E um país que há 70 anos atrás estava matando as suas crianças, hoje tá por aí, tendo crianças maravilhosas. Que história incrível, mano! Se você gostou dessa história, assim como a minha fofinha gostou, que chorou para um caramba, deixa aí o seu gostei, que mais, meu bem? Meu bem tá abalada. Compartilhe, se inscreva no canal. Diga aí se você fez algo que mudou o mundo ou que ajudou um pouquinho. Eu acho que isso é o verdadeiro sentido do... É melhor dar do que receber. É isso aí, gente. Obrigado, meu pessoal, por ter assistido mais um vídeo. Obrigado, Sir Winston, aí, por ter ajudado tantas crianças, por ter sido um homem maravilhoso. Eu sonho em ser um homem como você. Meu sonho, meu objetivo é conseguir ajudar muita gente. Eu espero que a gente, juntos, consigamos fazer isso e você aqui também junto comigo. Dá aí a mão. Isso. Beijo, pessoal. Tchau. Fui com Deus. Tchau. Fui. Testinha. Como sempre.